Um dia uma jornalista me perguntou qual é a tua perspectiva. E ela ficou espantada e até chorou quando eu disse: a minha perspectiva é o fracasso. Porque se eu buscar a vitória e o sucesso, é porque eu aderi a esse sistema. Nesse sistema, eu sempre serei um fracassado. E eu quero estar do lado dos que perdem. E como disse o Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Não queria estar do lado dos que ganham. Quero estar do lado dos pisados e não dos que pisam. Estar do lado dos perdedores e não dos vencedores, na fraude, na mentira, na injustiça e na maldade. Então, eu não posso ter medo de perder. E uma coisa que eu aprendi e que talvez tenha sido uma das aprendizagens mais duras da minha vida: por amor também você erra. O amor não nos torna infalíveis. Nós, na luta, muitas vezes podemos nos enganar, podemos errar também. Nós somos vulneráveis. Quem ama se torna vulnerável. O amor não nos torna invencíveis e infalíveis. O amor nos torna vulneráveis. Por isso, como muitos místicos cristãos, e eu tenho muito apreço por todas as religiões, especialmente as de matriz africana, tenho amigos muçulmanos, budistas, hinduístas, e gosto muito dos ateus, porque muitos dos que são ateus, como esta pessoa que diz eu sou ateia, ela é ateia de um Deus injusto, do qual, se for perguntar para ela de qual Deus que ela é ateia, eu também sou ateu. Então, a gente tem que olhar para a humanização de todos e não ter medo, não ter medo. E como eu estava dizendo, esses místicos todos me ensinaram a contemplar a cruz, a contemplar o crucificado. O Deus crucificado, como diz o Moltmann, o Deus despojado, o Deus que não é todo poderoso, ele é todo misericordioso. Aliás, eu tenho muita dificuldade de falar Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro falar Deus Misericordioso, porque dá uma impressão, muitas vezes, e muita gente pergunta, onde é que está Deus? E aquela passagem célebre do campo de concentração, e que depois alguns papas até voltaram a falar isso, quando perguntam, onde é que está Deus agora? Deus agora está doente, está sem respirador, está abandonado na rua. Onde está Deus? Deus está naqueles que estão sofrendo, está nos pequeninos. Sabe, Frei Davi, na Casa Vida, onde nós acolhemos as crianças com HIV e AIDS, tinha uma menininha que eu dizia que ela era a minha heresia, porque aquela era uma menininha negra com AIDS, uma menina que o pai foi massacrado no massacre do Carandiru, e aquela menina morreu diante de mim e eu dizia, ela me faz acreditar que Deus é mulher, que Deus é criança, que Deus é negra e que está com HIV e AIDS. Agora Deus está com Covid-19. Então Deus é o Deus que sofre conosco, que é discriminado, que é rejeitado e que nos questiona para lutar contra isso. Que nos questiona, como diz o John Sobrino, a descer da cruz os crucificados. Eu acho que essa é a grande espiritualidade que a gente tem. Descer da cruz os crucificados. O nosso povo brasileiro está crucificado. É indígena crucificado. É negro crucificado. É mulher crucificada. É LGBT crucificado. Então, nós temos que ter muito claro isso. Acho que de nós quatro aqui, eu sou o mais velho. E a velhice nos ensina algumas coisas. E algumas coisas têm que ficar claras na nossa vida. O Papa Francisco diz que a gente tem que buscar o essencial. Um dia, Frei Davi, eu estava no metrô, no banquinho azul, porque eu já tenho idade para andar no banquinho azul, e eu estava lendo um livro do Leonardo Boff, que se chama Cristianismo, o Mínimo do Mínimo. E eu estava indo de metrô visitar uma irmã que estava doente, a irmã Maria Emília, que faleceu,
que trabalhou muito na pastoral carcerária, escreveu até um livro sobre a produção da esperança no presídio, e uma senhora que estava no metrô olhou para mim e falou assim: de que lado que abre a porta do paraíso? Ela estava se referindo à estação Paraíso do metrô. E ela não sabia de que lado que abriria a porta. Ela disse: de que lado abre a porta do paraíso? E eu, com o livro do Boff na mão, olhei para ela e falei para ela: minha filha, que pergunta interessante a sua. A porta do paraíso abre do lado dos pobres. E ela sorriu e eu achei tão interessante aquilo. Então, acho que essa clareza a gente tem que ter. Nós não podemos buscar a vitória, nós temos que buscar a fidelidade, mesmo que a nossa luta seja uma luta que muitas vezes temos que sofrer. Eduardo, eu já tive que enfrentar a tropa de choque, já levei cacetada da polícia, já levei com os escudos da tropa de choque. Nas manifestações de rua, eu estive junto dos jovens da tática Black Bloc, na FEBEM, junto do lado e junto dos jovens rebelados, assim também no presídio feminino, no presídio masculino, junto dos índios, dos guaranis, diante da prefeitura de São Paulo. Assim também levei muita bomba de gás junto do povo de rua, enfrentando também a tropa de choque. É o lugar que eu prefiro estar, na luta daqueles que perdem. Eu não quero estar nunca do lado dos que ganham, mas do lado dos que perdem. Então eu aprendi isso, a não ter medo de perder, de saber que tem um limite muito grande. E amar é perder. Eu aprendi, Henrique, aprendi, Frei Davi, a perder tudo. Muita coisa eu já perdi. Só não quero perder o amor de continuar até o fim do lado dos que perdem também.